Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre átomos e moléculas, tá? Então a gente vai aprender a diferença, o que é um átomo, o que é uma molécula, o que diferencia um do outro, como que a gente pode fazer, né, dentro dos conceitos para trabalhar com átomos, para trabalhar com moléculas. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai entender o que é o átomo. Gente, o átomo é a unidade fundamental, ela é formadora de toda a matéria. Então, tudo que é matéria, ou seja, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, é formado por átomo. O átomo, ele vai ser a nossa menor unidade. Então, se a gente partir da propriedade geral de divisibilidade, quando você pegar qualquer matéria e dividir ao máximo possível qualquer coisa, você chegaria num átomo, tá? O átomo é que forma tudo que está à nossa volta. Nós somos formados de átomo, todos os objetos são formados de átomo, o ar que a gente respira é formado de átomo, tudo, gente, é formado de átomo. Tudo que é matéria, tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, é formado de átomo. Os átomos é que constituem toda a matéria, tá? Aí a gente vai falar depois, mais para frente, específico dessa parte, mas os átomos, eles são divididos em duas partes, tá? Eles são divididos em núcleo, que é a menor parte, a parte mais interna, onde ficam os prótons de carga positiva e os nêutrons, que são as partículas sem carga, tá? E a eletrosfera, que é onde ficam orbitando os elétrons, que são as partículas de carga negativa, ok? Então, todo átomo é dividido nessas duas partes, em núcleo e eletrosfera. No núcleo ficam os prótons e os nêutrons, na eletrosfera ficam os elétrons, tá? Então, ó, o que a gente precisa gravar é que o átomo é a unidade fundamental de toda a matéria. Sendo assim, os elementos químicos que a gente conhece, tá? Eles são formados de quê? Eles são a junção de átomos iguais. Então, eu pego átomos que tenham as mesmas características, as mesmas propriedades, junto esses átomos e dou origem aos elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, tá? Hidrogênio, oxigênio, carbono, fósforo, magnésio, manganês, ferro, cobalto, cobre, tudo, gente. Todos os elementos químicos, eles são formados pela junção de átomos iguais, tá? Como que a gente faz para representar um elemento químico? Eles são representados por símbolos. Atualmente, esses símbolos são letras, tá? Se o elemento químico for representado por uma letra só, vai ser uma letra maiúscula. Exemplo, hidrogênio, uma letra só maiúscula. Fósforo é o P, uma letra só maiúscula. Carbono é só o C, uma letra maiúscula. Ah, o meu elemento químico, ele é formado por duas letras. Então, a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra vai ser minúscula, que é o caso, por exemplo, do sódio, ó. O N é maiúsculo, o A é minúsculo. O ferro, o F é maiúsculo, o E é minúsculo. No cálcio, o C é maiúsculo, o A é minúsculo. Então, a gente representa os elementos químicos, tá? Por letras, na verdade, que são siglas ou símbolos. Cada elemento tem uma representação específica. Então, se você pega uma tabela periódica, você vai ver aqui. Para cada elemento que existe na tabela periódica, a gente tem uma representação, tá? O que a gente tem que lembrar? Todos os elementos que estão ali são formados pela junção de átomos iguais. Então, eu agrupei átomos iguais, formei o hidrogênio. Aí depois eu peguei outro grupo de átomos iguais, formei o sódio. Outro grupo de átomos iguais, formei o carbono. Outro grupo de átomos iguais, formei o ferro. Outro grupo de átomos iguais, formei o cálcio. Outro grupo de átomos iguais, formei o fósforo. Ok? Então, a gente parte desse princípio. O átomo é a unidade formadora de qualquer matéria. A junção de átomos iguais me dá origem ao elemento químico. E aí, a gente chega no conceito de molécula. A molécula, pessoal, é a junção de dois ou mais átomos, que no caso aqui, a gente vai representar por elementos. Então, se eu junto átomos de um elemento químico com átomos de outro elemento químico, eu dou origem à minha molécula.
tá? Os átomos que se juntam para formar as moléculas, eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes, tá? Quando eu falo átomos aqui, eu quero que vocês leiam elementos químicos, porque a gente não acabou de ver que um elemento químico é a junção de átomos iguais? Então, olha como que eu representei aqui, ó. A bolinha azul significa nitrogênio, é o átomo de nitrogênio. Bolinha cor-de-rosa, átomo de hidrogênio. Bolinha vermelha, átomo de oxigênio. Bolinha verde, átomo de carbono. Então, como que vai funcionar? Ó, vamos aqui nesse primeiro exemplo. Eu estou juntando duas bolinhas azuis. Duas bolinhas azuis quer dizer que eu estou juntando dois átomos de nitrogênio para poder dar origem a uma molécula. Ó. Nitrogênio ligado com nitrogênio. Quantos nitrogênios eu usei? 2, então N2. Esse númerozinho que a gente coloca aqui embaixo, gente, se chama índice. E ele indica a quantidade de átomo que você tem daquele elemento na molécula. Então, nessa molécula aqui, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Ó. Aqui está um átomo, aqui está o outro. 2 bolinhas. Formei o meu gás nitrogênio N2. Agora, olha aqui, ó. Eu tenho uma bolinha vermelha, uma bolinha cor-de-rosa, uma bolinha vermelha. Bolinha vermelha é oxigênio, bolinha cor-de-rosa, hidrogênio. Então, quem que eu vou formar aqui, ó? Bolinha vermelha ligada com bolinha cor-de-rosa, que está ligado com outra bolinha vermelha. Juntando todo mundo aqui, quem que vai dar? Eu tenho 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Então, eu formei... Isso aqui, eu escrevi com a mesma cor aqui, galera. Peraí, desculpa. Vazou, hein? Aqui tá ao contrário, ó. A caneta. Ainda bem que vocês sabem que cor é meu forte, né? Ó, é uma bolinha vermelha. Deixa eu recolorir aqui, porque eu confundi as canetas. Então, vamos lá. Oxigênio é uma bolinha vermelha do oxigênio e 2 bolinhas cor-de-rosa do hidrogênio. Muito bom. Então, eu tenho H2, ó, formei água, ó, H2, ó, uma bolinha de oxigênio, que é essa vermelha aqui, 2 bolinhas de hidrogênio, que são essas cor-de-rosas aqui, H2O, ok? Muita atenção, gente, que escrever H2O, observa, ó, H, oxigênio, H, porque é o oxigênio que vai se ligar a cada um dos hidrogênios. Isso é diferente de escrever isso aqui, ó. Se eu botar 2 bolinhas cor-de-rosa e depois uma bolinha vermelha, isso aqui não é água não, tá? Ah, mas se eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ok, mas está na ordem errada. A ordem que eu represento a molécula faz diferença. Então, ó, se eu quero escrever H2O, eu tenho que botar hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Porque é o oxigênio que se liga aos hidrogênios, tá? Formei H2O. Aqui embaixo, vamos lá, ó. Eu tenho 2 bolinhas vermelhas, 2 oxigênios e uma bolinha verde, um carbono. Então, quem eu estou formando aqui, ó? Bolinha vermelha, que está ligada com bolinha verde, que está ligada com bolinha vermelha. Então, eu formei, ó, 2 oxigênios e um carbono. É o CO2, uma molécula de CO2. Quantos oxigênios que eu tenho na molécula? 2 oxigênios. Por isso que esse 2 pequenininho, esse índice aqui é o índice do oxigênio, ó. O índice indica quantos átomos daquele elemento eu tenho na molécula. Eu tenho 2 oxigênios, então tá aqui o 2. E um carbono, tá aqui o C. Agora olha aqui embaixo, ó. Eu tenho 2 bolinhas cor-de-rosa. 2 bolinhas cor-de-rosa quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então eu vou juntar H com H. H com H eu formei o H2. Por que eu botei o índice 2? Porque nessa molécula aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, meu índice é 2, ok? Então, o índice na molécula, ele serve para indicar qual a quantidade de átomos de determinado elemento que eu tenho ali na minha molécula, tá bom? E é isso que a gente vai fazer nesse segundo exemplo. Olha só, olha. Eu coloquei 2H2. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, quantas moléculas que eu tenho aqui, gente?
duas moléculas. Esse número grande aqui na frente, ó, se chama coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico, ele indica a quantidade de moléculas daquela substância que você tem. Então, aqui eu tenho 2 mols de molécula de H2. Então, quantas moléculas que eu tenho? 2. Quantos átomos que eu tenho? Vamos pensar, ó. Se eu esconder esse 2 aqui, ia ficar só uma molécula de H2. Em uma molécula, quantos átomos de hidrogênio que eu tenho? 2 átomos, olha aqui, ó, ao índice aqui. Só que eu tenho 2 moléculas, então eu tenho um total de 4 átomos. 2 vezes 2, 4 átomos, ok? Agora aqui, ó, NH3, quantas moléculas que eu tenho aqui? Uma molécula só, né? Não tem nenhum coeficiente aqui na frente diferente de 1, então é uma molécula. Quantos átomos que eu tenho? Eu tenho 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Então, eu tenho um total de 4 átomos. Desses 4 átomos, eu tenho 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Ok? Aqui, ó, molécula de O2. Quantas moléculas que eu tenho aqui? Uma molécula só, não tem nenhum coeficiente diferente de 1 aqui na frente. Quantos átomos eu tenho nessa molécula? Vai lá no índice, ó. O índice não é 2, então quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Agora olha aqui, ó, 2CH4. Quantas moléculas de CH4 eu tenho? 2 moléculas de CH4, ó, o coeficiente estequiométrico aqui na frente. Tá me indicando que eu tenho 2 moléculas de CH4. Então, a quantidade de moléculas aqui, 2. Quantos átomos eu tenho na minha molécula? Vamos pensar. Em uma molécula só, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Então, em uma molécula, eu tenho 5 átomos. 4 com mais 1, 5. Só que quantas moléculas que eu tenho? 2 moléculas. Então, vai ser 5 vezes 2, 10 átomos no total. Desses 10 átomos no total, eu tenho 8 hidrogênios, porque, ó, 2 vezes 4 dá 8. Então, eu tenho 8 hidrogênios e 2 carbonos, ó. 2 vezes 1, porque eu só tenho um carbono aqui. 2 vezes 1, 2. Então, 2 carbonos, ok? Então, pessoal, tem que ficar muito atento para não confundir o conceito de átomo com o conceito de molécula. Átomo é a unidade fundamental que vai se agrupar para dar origem aos elementos químicos. O índicezinho, que é esse número que fica aqui embaixo, me indica a quantidade de átomos de cada elemento que eu tenho na molécula. A molécula é a junção de 2 ou mais elementos químicos, né? Então, 2 ou mais átomos de determinado elemento. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Juntei 2 nitrogênios, formei a molécula N2. Juntei 2 hidrogênios, formei a molécula H2. Juntei 2 oxigênios e 1 carbono, formei a molécula CO2. Juntei 2 hidrogênios e 1 oxigênio, formei a molécula H2O. Então, eu consigo formular as minhas moléculas por essa junção e eu consigo também partir de uma determinada quantidade de moléculas e determinar quantos átomos que eu tenho ou qual a quantidade de moléculas daquela substância que eu tenho, que foi o que a gente fez aqui embaixo. O coeficiente estequiométrico, que é esse numerozão que fica aqui na frente, me indica a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, eu tenho 2 moléculas. Esse numerozinho aqui de baixo, que é o índice, indica a quantidade de átomos. Então, uma molécula de H2 tem 2 átomos. Como eu tenho 2 moléculas, 2 vezes 2, 4 átomos. Ok? Pessoal, é isso. Então, o objetivo da aula era falar um pouquinho do conceito de átomos, de moléculas. Já falamos do conceito de elemento químico, né? Que nada mais é do que uma junção de átomos iguais, que dá origem aos elementos. A junção desses átomos, desses elementos, dá origem às moléculas, que foi o que a gente acabou de ver e de falar aqui. Certinho? Galera, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!